O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono José Henrique, caros irmãos e irmãs, pela graça do santo batismo, continuamos com a igreja a celebrar o tempo pascal, tempo da alegria do ressuscitado, já no 5º domingo. E Jesus, ressuscitado dentre os mortos, nos dá uma nova vida, nos dá a esperança de vida eterna. Com Ele nós caminhamos, nele acreditamos. Assim como os discípulos da primeira hora, os primeiros cristãos, aqueles que testemunharam o Evangelho, a boa nova de Jesus, no início da igreja. Na primeira leitura, nós escutamos o crescimento dos cristãos. Eram muitos os discípulos, eram muitos aqueles que anunciavam o Evangelho de Jesus. E por isso houve a necessidade de eleger 7 homens para que cuidassem das viúvas, para que cuidassem dos menos favorecidos, para que cuidassem daqueles que necessitavam não somente da palavra de Deus, que claro, é necessária, é fundamental, mas que também fossem assistentes na caridade, aquele povo que se encontrava com a verdadeira palavra de Jesus, pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho dos discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, a igreja cresceu em torno do ressuscitado, em torno desta boa notícia, pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho dos discípulos. Não por eles mesmos, mas
porque eles confiavam verdadeiramente em Cristo. Tinham Jesus como verdadeira rocha viva, como São Pedro nos recorda na segunda leitura. Cristo é a rocha. Há alguns que rejeitam a sua palavra e tropeçam nesta rocha, mas para os que creem, estes sim são seguidores, estes sim se embasam, têm firmeza, se apoiam nesta rocha que é Cristo Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, durante a nossa missão, esta também deve ser a nossa realidade. Nos apoiarmos em Cristo Jesus, não em outro, não em outra coisa, mas sim no Cristo que é rocha, rocha firme, rocha que dá apoio, rocha que nos conduz pelo caminho de salvação. E é exatamente este condutor, este caminho, que nós encontramos no Evangelho de hoje, o próprio Cristo, que se revela como caminho, verdade e vida. Caminho porque Jesus é o caminho seguro para a salvação. Por ele nós alcançamos a vida eterna, não por outro, mas pelo próprio Jesus. Por isso ele se revela como caminho. Verdade porque ele é a palavra encarnada de Deus Pai. Jesus, o Verbo de Deus, é aquele que diz, é aquele que comunica, é aquele que revela verdadeiramente a verdade de Deus Pai. É o enviado de Deus. No Evangelho nós escutamos exatamente isto: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. Quem olha para Jesus, para as suas atitudes, para os seus gestos, encontra nele aquilo que Deus quer de cada um de nós. Quer que sejamos misericordiosos, quer que sejamos amorosos, quer que façamos a caridade ao outro, quer que amemo-nos uns aos outros. Esta é a marca do cristão, esta é a marca daquele que verdadeiramente acredita em Cristo, e esta é a verdade proclamada por ele. Por isso ele é verdade. Jesus é vida, porque nele nós encontramos a vida em abundância, caminho, verdade e vida. Em Jesus Cristo nós encontramos uma vida nova, porque ele nos dá por sua graça, pela sua morte, pela sua paixão, morte e ressurreição, ele nos dá, irmãos e irmãs, uma nova vida. Ele é a verdadeira vida na qual nós devemos viver. Jesus também nos dá a vida em abundância, a vida plena, a vida eterna, a vida de ressurreição, não a vida de morte, não a vida do pecado, não a vida das trevas, mas sim a vida da luz, a vida na santidade, para que um dia nós possamos ressuscitar com ele. Portanto, irmãos e irmãs, que este tempo da Páscoa seja para nós motivo de acreditarmos ainda mais em Jesus, de nos apoiarmos ainda mais nele, mesmo que muitas vezes as situações da vida não pareçam fáceis, mas o Senhor está lá, sempre pronto a nos socorrer, como rocha, como pedra viva. Nós nos apoiamos nele, nós recorremos a ele. Não há outro caminho para a vida eterna senão o de Jesus, senão aquele que ele nos ensina. Portanto, sigamos o seu caminho, trilhemos, irmãos e irmãs, a sua estrada, proclamemos a sua verdade, proclamemos aquilo que ele nos ensinou, ensinou aos seus discípulos, ensinou aos apóstolos, ensinou à igreja. E hoje nós proclamamos esta verdade de Cristo, que ele é Deus, Filho de Deus entre nós. E sigamos a sua vida, tenhamos a sua vida como vida nossa, a ponto de dizermos como São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que isto seja uma grande realidade em nossa caminhada de fé, irmãos e irmãs.
para que a celebração da Páscoa não seja um mero tempo litúrgico, que claro, é importante, é um sinal visível da igreja para todos nós, mas que além do tempo litúrgico, nós possamos viver a Páscoa no nosso íntimo, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, amando mais, nos doando ainda mais, nos sacrificando ainda mais, correspondendo a este amor que Jesus deu a cada um de nós. Peçamos também a graça do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que não nos deixa só, ele é o Consolador, ele nos conduz por este caminho, nos faz proclamar esta verdade e nos faz viver em Cristo esta vida nova. Que assim seja.